Meus amores, porque aqui é bom dia, né? Bom dia, como é que tá vocês? Tudo bem com vocês? Espero que sim, deixe seu like, curte, compartilha. E esse vídeo eu perguntei pra vocês se eu deveria fazer ou não, né? Que eu vou falar um pouquinho, né, sobre esses 6 anos do meu casamento, né? Comigo, Irafa, você sabe que sou brasileira, né? Nasci em Salvador. Gente, tô falando baixo assim que eu tô com a voz meio cansada. Só tenho hoje de folga, eu vou aproveitar, vou pintar o cabelo e vou estar aqui batendo papo com vocês. Gente, quem me conhece sabe que eu sou muito discreta com a minha vida pessoal, sabe? Eu me acho assim. Muita gente fala, eu também me acho muito reservada em relação à minha vida pessoal, sexual. Por que eu tô falando sexual? Porque hoje em dia virou moda, né, na internet, as pessoas que, para chamar a atenção, como falam da vida sexual, falam da vida matrimonial com banalidade, sabe? E quem me conhece mais intimamente sabe que eu não gosto. E ontem, nas minhas orações, eu estava conversando com Deus e eu converso com Deus, eu não me respondo, eu espero ouvir a voz dele. E eu perguntei para Deus o que é que eu poderia fazer em forma de agradecimento. E eu falei para Deus, eu vou perguntar às meninas o que é que elas acham de eu fazer um vídeo sobre a retrospectiva, né, desses 6 anos de casamento. Que não é fácil, gente. Ainda mais quando a cultura ela é diferente, né? Quando um é cristão e o outro não é, né? E aí eu vou falar para vocês um pouquinho da minha vida enquanto eu morava ainda no Brasil. Eu no Brasil eu trabalhei em um hotel e nesse hotel o dono é alemão, né? Até hoje esse hotel existe, já tá alugado para outras pessoas. E o que eu observava era que tinha muitos casais alemães velhinhos, sabe? E quando tinha casais com aniversário de casamento ou em lua de mel, a minha chefe, ela sempre falava, Manu vai ajudar as camareiras, né? Ela me chamava de Manu. Ela falava assim, vai ajudar as camareiras a arrumar o quarto. E aí eu arrumava aquele quarto, o marido, né? Eu tô lembrando de um fato, o marido da mulher comprou um buquê de flores. Tô procurando aqui um papel pra tirar o excesso de óleo da minha mão. E aí eu ajeitei aquele quarto. E aí nasceu, desde os 16 anos eu sempre tive vontade de casar, né? Que eu queria casar aos 16 anos, mas eu sempre quis ter uma família, né? Porque a minha mãe, ela nunca chegou a ser casada com meu pai, né? Meu pai abandonou a minha mãe na igreja, né? Na igreja, com vestido de noiva. Eu nem sabia disso, quem me contou foi a minha irmã, né? Minha mãe jamais me contou isso. Então, eu sempre senti a falta de um pai, sabe? Não tô dizendo que meu marido é meu pai, não, viu, gente? Mas eu quis dizer que eu não tive esse pai e mãe, né? Juntos. Então, eu sempre sonhei em ter a minha família. E eu sempre pedi a Deus também um bom marido, né? Um marido que fosse me respeitar e vice-versa. Eu sempre pedi a Deus no casamento. Então, esse vídeo é 100% de agradecimento a Deus, né? Porque o que eu pedi, Deus me deu. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês entenderem onde eu quero chegar sobre o meu ex-marido, né? O meu ex-marido, Udo, eu evito falar dele por respeito à memória dele, né? Ele já faleceu, já tem 7 anos e meio, né? Que ele faleceu, eu tenho 7 anos curado. E o meu ex-marido, a gente foi muito feliz durante um ano. Nos outros anos, não fomos felizes, porque ele ficou doente. E quando ele ficou doente, ele me humilhava muito, sabe? Palavras muito pesadas. Esse homem me tratava muito mal. Já chegou até me oferecer dinheiro para eu voltar pro Brasil. Eu ia voltar mesmo, sabe? Eu iria voltar mesmo, porque eu não aguentava mais tanta humilhação. A família dele, como é que eu posso dizer? Não colava comigo, sabe? Era eu sozinha, né? Os amigos ia visitava ele,
durante 10 minutos e a parte pesada ficava pra mim. Não tô reclamando, porque eu fiz o meu papel de esposa, né? Nessa época eu não tinha voltado pra Jesus, eu não conhecia a luz, né? Conhecia, porque eu nasci na igreja, né? Minha mãe era da igreja Assembleia de Deus. Mas conhecer Jesus, sabe? A essência, a palavra de Deus, a ser uma mulher honrada, eu não sabia o que era isso. E eu lembro, mesmo assim eu ia pra igreja, sabe, gente? Eu ia pra igreja, eu sempre tive o temor de Deus, né? Por conhecer a palavra, eu sempre tive o temor de Deus. Então, eu lembro que eu tinha 2 guarda-roupas. Era o guarda-roupa de eu ir pra disco e as roupas pra ir pra igreja, né? Porque eu tinha reverência, né? Eu não ia pra igreja de decote. Então, eu usava, as minhas roupas eram bem assim, extravagantes, sabe? Eu usava bem pra chamar a atenção, né? Sempre fui muito namoradeira na época que eu não era cristã, né? Não na época que eu era casada, na época que eu não era cristã, sempre fui muito namoradeira. E eu vou falar uma vez que eu senti o Espírito Santo de Deus falando no meu coração que eu teria que mudar. Quando eu morava ainda no Brasil, no centro, eu ficava com vários rapazes ao mesmo tempo. E uma vez eu lembro que eu ficava com um e ficava com 2 ao mesmo tempo, e aí um tava na minha porta e o outro tava na sala conversando comigo, né? Eu morava na época na casa de uma amiga minha, da dona do salão que eu trabalhava. E aí ela teve que inventar uma desculpa, né? Pro rapaz que tava me esperando lá de fora. É uma desespero, sabe? De ser amada, eu não sei, eu acho que a carência, né? Voltar pra casa não poderia, porque na minha família tem problema com drogas, né? Eu não posso entrar em detalhes por ser da minha família, então eu não queria estar em casa, né? Sempre fui muito trabalhadeira, mas era o meu defeito, né? Muito namoradeira. Eu achava que minha esperança era homem. Coitada de mim. E aí, Deus usou uma pessoa pra falar comigo, Manoela, até quando você vai estar com esse espírito de prostituição? Com um e com o outro, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração na hora. Até quando, minha filha? Eu ouvi essa voz, sabe? E é algo que tá marcado na minha vida. Gente, isso já tem mais de 13 anos. E isso nunca vai sair da minha vida. E nisso, eu nunca tive forças assim pra me firmar. Eu sempre falava, meu Deus, eu não posso aceitar Jesus e estar nessa vida de pecado, com hoje ou da manhã. E eu sempre pedia forças a Deus. Eu olhava mulheres que me inspiravam. Sempre ia pra igreja, sempre ia pro ciclo de oração, mesmo morando no centro de Salvador. Eu ia pra Fazenda Grande 3, ciclo de oração. Muitas irmãs de ciclo de oração, que eu sou agradecida até hoje a Deus e a elas, por ter orado por mim, colocado a mão na minha cabeça, sabe? E eu sempre pedia a Deus, eu falava, Senhor, às vezes eu tinha até vergonha de ir pra igreja, mas eu ia, né? Ninguém sabia da minha vida, a não ser eu e Deus. Eu falava, Senhor, eu quero ser uma mulher honrada, eu quero ser como essas mulheres que estão aí. Eu quero ser a mulher de um homem só, eu quero ter um marido. E eu sempre pedia muito a Deus, sabe? Pra mudar minha vida, mudar minha história. E ele mudou. E aí, voltando, né? O meu casamento com o Udo. Eu já queria ir embora, porque não aguentava mais. Quando ele soube da notícia que ele ia falecer e tal, eu cuidando dele e tal, né? E ele só me tratava mal. Me humilhava, me chamava de favelada. Não vale a pena eu contar as coisas aqui. Gente, eu até entendo, sabe? Ele era um homem muito ativo, ele trabalhava fazendo filmes, propaganda. E ele perdeu 35 quilos em menos de 6 meses, então pra ele foi muito difícil, né? Eu trocava a fralda dele 5, 6 vezes no dia. Então, ele não aceitou, ele não aceitava a doença, então ele me tratava muito mal. Então eu falei assim uma vez pra ele, ô Udo, eu vou esperar você partir, aí eu vou voltar pro Brasil, não se preocupe, não precisa você ficar me mandando voltar. Eu acho que ele fez isso pra me proteger, sabe? Ele tinha medo do meu futuro. No início eu não tinha trabalho fixo, né? Eu trabalhava como faxineira, como babá, isso já tem 10 anos. Então, e eu também não tinha cabeça pra trabalhar. As pessoas me ligavam pra trabalhar, gente. Eu nunca fui assim preguiçosa, modéstia à parte. As pessoas me ligavam pra trabalhar, mas eu não tinha força nem, porque com o seu marido morrendo, é muito difícil você ter cabeça, sabe, pra continuar. E aí, né, deixa eu pegar aqui que eu fiz um roteiro. E aí, eu lembro que eu fui pra igreja aqui na Alemanha,
E Deus usou uma irmã para falar que Deus iria mudar a minha vida, a minha história, mas era para continuar até o fim. E aí eu entendi, né? Era para cuidar de outro, de certo, gente. Gente, hoje eu aprendi a ouvir a voz de Deus, né? Se eu sonhar que Deus, o Espírito Santo de Deus está falando comigo, eu pergunto, até ter confirmação, até alguém confirmar. E eu faço, porque todas as vezes que eu fui pela minha cabeça, eu me dei mal. E aí tá certo, né? Às vezes eu lembro que eu chegava na igreja e eu não tinha força pra falar com ninguém. Ninguém nem sabia que eu tava passando. Eu sempre andei muito arrumada e tal. Mas as lágrimas começavam a cair. Porque é muito difícil. Eu pensava, meu Deus, o que é que vai ser da minha vida? Eu com pouco dinheiro, o que é que eu vou fazer? Vou ficar aqui, vou ficar no Brasil sozinha. As irmãs do meu ex-marido nem ligavam pra ele, nem ia ligar pra mim, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, foi muito difícil. E eu colocava as esperanças nos amigos, né? E aí eu vi também a questão de que nos momentos difíceis, gente, pra balada, né? Pra balada sempre vai ter amigos, né? Pra jantar, pra festa. Mas na hora que as coisas dificultam, Deus envia sempre alguém, né? Mas eu conheci também esse lado sombrio da vida, porque a vida, ela é assim, né? Hoje em dia eu não coloco a minha confiança em amigo, sabe? Eu coloco minha confiança mesmo 100% em Deus. Parece até ser duro, né? Mas eu aprendi, porque quando eu fiquei viúva, algumas pessoas me ajudaram, mas foram bem poucas, né? Aí, ok. O do faleceu, eu conheci o Ralph. 2 semanas depois, né? O meu ex-marido, ele já tava querendo um divórcio. Quando ele viu que ele tava doente, esse homem fez de tudo pra eu voltar pro Brasil. Pessoas falam que ele não queria que eu sofresse aqui sozinha, né, com pouco dinheiro. Outras pessoas falam que foi por causa da doença, que ele não me amou. Então, eu acho assim que ele me amou, mas do jeito dele, sabe? Mas vamos deixar o Udo descansar. Aprendi muito com ele também. Viajamos muito, né? Foi um homem bom. E depois, na doença, ele se tornou um homem muito cruel, né? Eu acho que ninguém aceita a doença assim de boa, né? Ok, vamos falar agora do meu casamento com o Ralph. Gente, quando eu conheci o Ralph, eu era totalmente diferente da mulher que eu sou hoje. Deus mudou a minha vida e o meu caráter muito rápido, né? Não sou perfeita, tenho meu temperamento. E aí eu conheci o Ralph, a gente saía, a gente ia pra disco, a gente ia pra festa dos amigos dele e tal. Eu gostava disso, sabe? Quando eu estava no mundo. E aí eu fui pra igreja, comecei a ir, aí o pastor falou assim, vocês são um casal tão bonito, por que vocês não ficam aqui? E aí, aceitei Jesus, né, voltei pra igreja, isso já tem 7 anos. E aí, gente, com menos de um mês, sempre orei muito, né, pela misericórdia do Senhor, li a Bíblia 2 vezes. Então, quando eu conheci, eu tive esse contato com Jesus mesmo, esse contato genuíno, porque muitas vezes também minha mãe me obrigava para ir pra igreja. Mas eu não reclamo, não. Foi maravilhoso, porque quando eu olho pra mim e pra minha família hoje em dia, eu vejo a carência, sabe? A carência de Deus, né? A falta de Deus. Então, eu agradeço a minha mãe mesmo por ter pegado no meu pé. Bora, minha filha, pra igreja, porque senão eu nem sei o que seria de mim. E aí eu fui pra igreja e tal. Ralph sempre ali do meu lado. E uma vez, gente, deu uma loucura em mim, sabe? Com certeza Jesus. E eu acordei de madrugada e joguei as minhas roupas fora. As minhas roupas, assim, de decote, sabe? Meus biquínis, fio dental, que eu amava, né? E aí ela falou, meu Deus, você tá louca? E foi a metade do meu guarda-roupa. Foi a metade do meu guarda-roupa. Ela falou, meu Deus, você tá louca. E aí eu vi um choque, sabe? Porque quando a pessoa é cristã e quando a outra não é um choque. É como luz, trevas. E eu não queria estar indo mais no bar. O meu marido, o Rafa, ele gosta de ir no bar, de beber o gin dele, né? De estar com os amigos. E eu não vou mudar um homem de 63 anos. Então, eu, com a minha pouca sabedoria, eu queria obrigar ele a ser cristão. Eu queria obrigar ele a orar comigo, sabe?
E hoje em dia Deus me fez entender, né? Não só porque eu li a Bíblia 2 vezes, mas eu pedi muito a Deus a sabedoria, porque a mulher, ela sendo sábia, ela procurando conhecer mais de Jesus, não vou dizer que ela vai levar o casamento nas costas, porque é impossível, independente de religião, a mulher ou o homem levar o casamento nas costas. Tem que haver o equilíbrio. Os dois, eles têm que se unir, os dois, eles têm que lutar para dar certo. E aí teve uma vez que Ralph foi, porque eu tava tão, estou, né, no início, no primeiro amor, eu tava tão apaixonada por Jesus, eu só queria ler a Bíblia, eu só queria estar na igreja, sabe? E eu tava começando a ficar fanática, gente, porque assim, meu marido, ele não é cristão, ele nunca foi, né, ele é europeu, ele ia pra igreja comigo, sabe, vai até hoje, mas fica feliz da vida quando o culto acaba, então eu não posso obrigar ele a ser cristã, e ele não pode me obrigar a ser do mundo. Pra ele foi um choque, tadinho, porque ele falava assim, poxa, você vem nas festas comigo, você já quer ir embora. Antes você não era assim, entendeu, gente? Então, não é fácil, nem pra mim e nem pra ele. E a gente é muito diferente, né? Eu sou mais caseira. Até quando eu era do mundo, eu era mais caseira, né? Eu gostava, assim, de ir na marina, tomar um drink, sair com minhas amigas. Eu ia pra disco. Na disco eu fui na minha vida umas 5, 6 vezes, mas eu sentia um vazio tão grande. Eu pensava assim, poxa, eu tava feliz lá, mas quando eu chego pra casa é um vazio. É um vazio na alma. E Jesus preencheu esse vazio, né? E aí eu senti a diferença, né? E aí eu conversei com o pastor, falei, pastor, a gente é tão diferente, eu quero um homem cristão. Aí o pastor falou assim pra mim, Emanuele, mas ele vai ser abençoado através da sua vida. Vocês não precisam. Tem que ter paciência, né? Porque realmente, gente, foi assim, eu conheci o Raf, um mês depois eu me converti. Então, o casamento ele não é descartável, né? Jesus também não fala na Bíblia que, até o pastor Paulo fala sobre isso, que não é porque a mulher ela se converteu que ela vai largar o marido, né? Isso já é uma situação diferente, né? Se eu já fosse cristã, claro que eu ia querer uma pessoa, né? Da mesma religião. Eu não tô falando que são as mesmas religiões que o relacionamento dá certo, gente. Eu acredito que muitos casais cristãos também se separam. Eu acho que é muito mais além disso, mas vai haver conflitos, né? Porque a gente já tem os conflitos da cultura, né? Já tem os conflitos da diferença de idade. A gente pensa muito diferente. Eu sou muito emocional, ele é muito racional. Então, a gente teve que conversar muito para saber se iríamos continuar ou não. E aí eu vou contar uma parte que eu tô até correndo o risco de você me chamarem de maluco, né? Teve uma festa de um amigo dele, eu não queria ir. E eu também não queria que ele fosse, eu surtando assim do nada, né? E aí ele foi. E aí quando ele chegou, eu tirei a aliança, fiz um show, disse que não queria mais. E no dia seguinte seria a ceia. E eu ouvi a voz de Jesus na madrugada, né? Eu acho que a ceia seria umas 10 da manhã. Eu ouvi a voz de Jesus falando muito alto. Eu já tinha escutado antes, né? Pela misericórdia do Senhor. Já tinha escutado a voz dele antes. Que eu jamais pensei que eu ouviria a voz de Deus, né? Eu que vivia antes no pecado. E eu ouvi uma voz falando assim. Minha aliança tava no chão do apartamento que eu morava antes, né? E aí eu ouvi uma voz falando assim, Emanuele. Uma voz bem forte, sabe? Que era a voz de Jesus. Emanuele, levante agora, pegue a sua aliança e vá tomar ceia. E eu pensava, ai meu Deus, agora eu tenho que ir mesmo, né? Porque eu já queria fazer as pazes com o Rafa e tal. Eu falei, amor, tá tudo bem, eu te amo, eu vou tomar ceia, você pode me buscar depois? Ele falou, pode. Né? E aí já chorei, tinha chorado a noite toda, né? Um surto tinha dado, tinha chorado a noite toda. Coloquei minha maquiagem, botei um vestido bonito, vermelho, longo. Fui tomar a Santa Ceia. E aí eu falei assim, você acha que a gente tem como dar certo? A gente é tão diferente. E aí ele, claro, às vezes você surta. Verdade, gente, às vezes eu surto mesmo, entendeu? Ainda mais que eu tava já no caminho desse fanatismo religioso, né? E ele também querendo me puxar pro negócio da teoria da evolução. E eu falando do criacionismo, e a gente às vezes ficava conversando sobre religião até 2 e 3 horas da manhã. E hoje em dia, quando ele me chama pra falar de religião, tá bom, amor, depois a gente conversa.
Amor, depois de conversa, você tá certa, meu amor, amor da minha vida, você tá certo. Porque eu acho que a vida é muito curta pra... Gente, se ele achar que ele tem que aceitar Jesus, ele vai ter, né? Exemplo de cristã, eu procuro dar, sabe? Não sou perfeita, nem tenho meu temperamento, mas o que eu faço de agradecimento, sempre quando eu posso, faço doações, né? Para pessoas que eu vejo que precisam, quando, né? E tentando aqui passar algo, agregar, né, na vida de vocês, né? Porque a internet fala muito, ah, meu casamento é perfeito. Não, gente, não existe casamento perfeito. O casamento perfeito é o de Jesus. É o de Jesus com a igreja. Esse é o casamento perfeito, mas, na minha opinião, não existe casamento perfeito. E aí, foi o que aconteceu, né? Ouvi a voz de Jesus, botei aliança, porque eu já queria realmente separar. Na minha cabeça, eu teria que casar com um homem cristão. E Deus me fez enxergar que os casamentos, as pessoas não são descartáveis. Quando eu conheci o Rafa, eu não estava na igreja. A gente ia pra disco junto, a gente ia pro bar junto, na mesma vibe. E aí, a mudança veio, partiu de mim. Então, não é... Entendeu? As pessoas não são descartáveis, os casamentos não são descartáveis. E aí, né, nos reconciliamos, né? Ficamos separados, o quê? Algumas horas. Nos reconciliamos. E eu falei, né, como eu voltando, né, ô amor, você acha que a gente dá certo e tal? Aí ele, eu não lembro o que ele falou assim, sim amor, mas às vezes você surta e tal. E aí eu parei de ficar querendo obrigar ele. Eu faço minha oração, né, às vezes nem alto, né, não sou muito de me ajoelhar, né, mas às vezes também me ajoelho. E às vezes eu oro em silêncio, oro no banheiro do trabalho. Por que eu tô falando isso, gente? Porque antes eu queria, eu sonhava assim de ver o meu marido, sabe, ajoelhado comigo. Mas Deus, ele é perfeito, ele é bom, ele não obriga a gente a ser que a gente não é, entendeu? Tem pessoas que ajoelham, tem pessoas, né, que oram sentado. Eu oro, a maioria das vezes deitada, sempre chego cansado do asilo, oro deitada, às vezes oro sentado, às vezes oro ajoelhada, no sofá. E às vezes, quando o Rafa tem algum sonho e tal, eu tento interpretar pra ele, ou quando eu tenho, falo com ele. E aí, ele, tipo assim, uma resistência, né? Tipo assim, não querendo dar o braço a torcer, eu falo assim, amor, Deus vai nos ajudar. Ele é mesmo, é mesmo. Eu falo assim, não ignora os sonhos, viu? Porque Deus, ele fala com a gente através dos sonhos. Então, aquela Emanuele que queria obrigar meu marido a ser cristã, gente, não existe mais, né? Então, esse foi o choque, né, do nosso casamento, né? Que eu pensei que iríamos se separar, né? Porque eu queria, eu tava sendo muito egoísta, né? Eu queria que ele fizesse as coisas que eu amo, que eu quero, mas eu não vou mudar um homem de 63 anos, entendeu? E ele não é uma pessoa ruim, então não vi motivo, assim, pra a separação. Mas tem que ter como é que eu posso dizer? O comum acordo, né? Tipo assim, ele é boêmio, eu sou caseira, já era antes de ser cristão. Então a gente sempre encontra um meio do caminho, né? Qual é o meio do caminho? É a gente fazer coisas juntos, é a gente viajar, que eu amo, é a gente tirar um dia na semana quando a gente tem tempo, porque a gente trabalha horários diferentes para fazer algo juntos, né? Ele vai no bar, eu vou no bar com ele, né? Antes eu tinha vergonha, mas agora o que eu posso fazer é o meu marido, né? Nós decidimos compartilhar a vida, né? Então eu vou pra igreja, ou eu vou pra igreja, eu vou pro bar com ele, eu tenho que acompanhar meu marido, né? E ele também me acompanha, né? Ele me acompanhou no meu batismo, ele me acompanhou no culto. Ele só tem medo que eu fique fanática. Porque eu estava ficando, né? Mas hoje em dia eu não me considero fanática, gente. E é isso, o que eu quero passar pra vocês é isso, os casamentos eles não são descartáveis, eu acho que se os dois lutarem pra dar certo, se os dois se esforçarem, é possível sim, eu ainda acredito no amor, né, eu acredito que um casamento ele pode sim, apesar de que tá tudo muito bagunçado hoje em dia, né, as pessoas casam, separam depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, não tô criticando não, eu tô casada há 6 anos, é 100% a graça de Deus, entendeu? Porque se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui, que é dia 30, né? Hoje eu tô gravando alguns dias antes. Dia 30 a gente faz 6 anos de casado. Se não fosse a graça de Deus, eu não aguentaria. Meu marido não é uma pessoa ruim, mas é difícil. Às vezes eu não quero ir pro bar, mas eu vou porque se eu decidir estar a minha vida inteira com ele, entendeu? Eu não vou fazer o que eu quero.
hoje em dia, casamento, as pessoas acham que vão dar certo, cada um fazendo o que quer. Não é assim. Você tem que ceder muito, sabe? Eu falei, eu já bati o recorde de quantas vezes eu fui num bar. Mas é diferente aqui também, né? Dos bares da Alemanha pros bares do Brasil. Então, eu sou muito grata a Deus, né, pelo meu marido. E essa foto que tá na capa, a gente fez um photoshoot, né, ali na Barra, né, e eu vou contar algo também muito íntimo pra vocês, né, que nesse período que a gente quase se separou, que foi no início, fala que a crise é nos 6, 7 anos, né, mas na nossa foi no início. E aí eu tava olhando nossos álbuns, né, que eu falei, ai meu Deus, não sei se vai dar certo, não sei se vai dar. Eu e Rafa, a gente é muito diferente, e a gente é diferente mesmo. Mas eu analisei assim, se a gente ficar focando nas diferenças, gente, até casais do mesmo país são diferentes. Se a gente focar na diferença, é que não dá certo mesmo. E aí eu tava olhando o nosso álbum de casamento, e aí reacendeu, sabe, aquele amor, sabe, aquela paixão. E eu falei, amor, eu sou sua mulher, você é meu marido. Vamos conseguir ficar a vida inteira juntos? Eles vamos sim, nos beijamos. Gente, me emocionei. Porque isso, assim, toca muito no meu coração, porque eu não imaginava, assim, chegar a esses 7 anos, um ano de namoro e 6 anos de casado. Porque é difícil, sabe? O casamento, ele causa também muita inveja. Você tem que ter uma rede de apoio grande ou forte, não digo nem grande, forte, porque o inimigo ele faz de tudo. Se não fosse a vontade de Deus e o pouco de sabedoria que eu procuro ter para levar adiante, né? E ele também, ele se esforça muito para dar certo. E não estaria aqui falando para vocês, né? É meu marido, né? Eu vou passar o resto dos dias da minha vida com ele, em nome de Jesus. Sei que ele luta também para isso. E já tenho 35 anos, eu não me imagino casando pela terceira vez. Deus é mais. E Deus fez uma restituição, sabe? Porque hoje em dia, quando eu vejo as pessoas comentando, me separei por causa disso, me separei por causa daquilo, eu fico assim falando, meu Deus. E as pessoas hoje em dia não querem mais lutar. E nós lutamos muito com unhas e dentes. E eu já perguntei pra ele várias vezes, Rafa, você quer esse casamento? Vai dar certo? E ele falou, não quero, vamos lutar, vamos nos esforçar, vamos achar o meio do caminho. A gente sempre fala o meio do caminho, porque a gente é muito diferente, né? Eu acredito em Deus. Ele acredita quando as coisas estão pegando fogo, ele acredita. Mas oramos juntos, né? Ele tem um temor de Deus, eu sei que apesar dele ter 36 anos, apesar dele ter 63 anos e eu 35, ele aprendeu muito comigo e eu aprendi muito mais com eles, né? Pela diferença de idade, né? Por ele ter mais idade do que eu. E é isso, gente. Quando o Uda se separou, eu resisti muito para estar com o Raif, porque eu pensava que ele seria outro homem que iria partir meu coração. E aí, Deus, assim, ele limpou meu coração, né? Limpou meus traumas, porque eu não queria, não. Eu pensava, não quero só brasileiro, não quero saber alemão. Mas os alemães, eles são bem racionais, mas também são bons homens, né? Graças a Deus. Então é isso, gente. Jesus restituiu a minha vida, né? O meu caráter. O quanto que eu pedi a Deus para ser uma mulher honrada, Ele me fez uma mulher honrada. Eu não tô assim fazendo propaganda de mim, mas eu tô falando o que realmente Deus fez, né? Porque eu sozinha não conseguiria. Teraf mesmo, como você mudou, né? Eu vejo assim o respeito, o carinho das pessoas, né? Raf diz que as pessoas têm medo de mim. Mas não acho que é medo, não. Eu acho que é respeito, porque a brasileira, eles têm uma visão tão diferente da brasileira. Quando vê uma brasileira assim, cristã, eles já levam um choque. Então, eu vou finalizando o vídeo. Deus, ele é amor, gente. Não desiste do casamento de vocês, da família de vocês. É claro, gente, é algo que eu jamais aceitaria. Traição e agressão, né? Eu acho que se não tivesse os dois casos, tem jeito sim, porque o casamento não é como um objeto que quebrou. Até meus objetos, minhas roupas, como tá rasgado, eu não jogo fora. Eu costuro, volta e meia, costuro minhas roupas duráveis pra gente voltar a usar, ainda mais quando a gente gosta muito. As pessoas, elas não são descartáveis. E acredito muito no amor, né? E eu falo assim, sempre quando é um ano de casamento, eu falo, Rafa, a gente venceu mais um ano, né? E quero embelezcer ao seu lado. Eu também. Ele fala, você já é velha chata. Eu falei, você também já é velho chato, então tá tudo certo.
Então, gente, é isso. Acredito no amor, né? Eu, brasileira, ele é alemão, né? E eu acredito sim que é possível, porque não é só eu, né? Conheço casais de brasileiro com alemão que já estão 25, 30 anos casados, né? Cultura diferente. Então, é possível assim. Não tô falando que a pessoa tem que aceitar tudo, né? Mas como eu falei pra vocês, você não... até traição. Às vezes a pessoa aceitando, né, que a gente não tem nada a ver com isso, Deus ele pode restituir, né, essa aliança, esse casamento. Porque se os dois quiserem, ainda há esperança, né? Eu acredito que que eu possa ser inspirações para vocês. Muitas pessoas me perguntam conselhos sobre o casamento. E eu sou a favor da família, gente. Porque é uma decisão, né? Casamento é uma decisão, não é algo assim que você compra e joga fora, né? Então é isso, gente. Viva o amor e obrigada, Deus, obrigada a vocês. Deixe seu like, curte, compartilha. E tô muito grata. Então, essa foi a maneira de agradecer a Deus, agradecer a vocês por estarem aqui comigo, por esses 6 anos de casamento, que não foi fácil, mas tá no início, né, de muita coisa que eu tenho para aprender. Amadureci muito, né, nesses 7 anos, nesses anos de casado, ano de namoro, amadureci muito. E passei a ser mais tolerante, né? Porque se você decidiu casar com uma pessoa que não é da mesma cultura que você, ou até da mesma cultura, você tem que entender. São culturas diferentes. Vou contar algo pra vocês rapidinho. A minha mãe, ela nunca gostava de visita em casa. Até hoje eu não gosto, né? Quando eu não tenho muito contato com a pessoa. Primeiro eu gosto de conhecer a pessoa e depois chamar pra vir na minha casa. Era assim, não. Se ele pudesse, ele chamava todo mundo pra vir aqui. E por que ele foi criado assim, né? Eu já não fui criada assim. Então, são duas pessoas, independente da cultura diferente, que resolveram se unir. Então, tem que haver tolerância dos dois lados. Essa é a minha opinião, gente. Não sou especialista em casamento, em relacionamento, mas eu acho que toda pessoa que tem humildade, que quer aprender, Deus, ele ensina, assim. O Espírito Santo de Deus, ele ensina, né? Ele fala, quando eu ouvi a voz de Jesus. E Jesus, ele fala grosso. Eu falava, ai meu Deus, com essa voz que é doida de não levantar agora e tomar Santa Ceia. E aí eu recebi a força, né? Porque, gente, eu acho que sem Deus, você não tem força para levar um casamento adiante, porque não é que seja a coisa mais difícil do mundo, mas não é fácil, não. Você tem que ter muita sabedoria. Me falem o que, é que vocês acharam, se vocês tiverem tema de vídeos, né, pra mandar pra mim, pode falar que estou aberta. Beijo em vocês, até o próximo vídeo. Beijo, tchau.